precisar, a gente vai tratando das teorias aí de formação dos livros. Então, introdução do Antigo Testamento, livros do Pentateuco. Agora a gente vai tratar aí de alguns livros. Então a gente já teve a aula acerca de matérias de formação. Vamos fazer aqui algumas aulas de comentário acerca desses livros. E a gente passando esses comentários, isso aqui está tudo gravado já foi gravado, vou passar para vocês. A gente pode dar sequência, pode vir para cá. Introdução aos livros poéticos, é isso que a gente vai tratar hoje. Introdução aos livros poéticos. Então a gente vai ver aqui como a teologia vai explicar acerca da formação desses livros, qual é o papel deles no cânon, né, na Tanakh, na nossa Bíblia, né, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e período de formação, quanto tempo para se formar, quais são as tradições acerca dos autores, né, como foram canonizados, como entraram para fazer compor, né, a coleção de livros. Então a gente vai sistematizar aqui essa questão da formação dos livros, das principais teorias, né, da admissão ao cânon, e o comentário livro a livro. Tem uma parte gravada e a gente vai gravando os demais e vai passando para vocês. Então, primeiro, introdução aos livros poéticos. Os livros bíblicos que nós chamamos. Perdão, página 55. Os livros bíblicos que nós chamamos de poéticos, os judeus os chamam de Ketubim, ou seja, os demais escritos. Na Septuaginta, cânon grego, eles são chamados de agiógrafos, ou seja, escritos sagrados. Então, primeiramente, o Ketubim, no texto do Antigo Testamento hebraico, o Ketubim é uma das áreas da Tanakh. A Tanakh vem a ser o Antigo Testamento em hebraico, composta de 24 livros, algumas 22, mas na maioria 24 livros, que são os mesmos 39 do Antigo Testamento da nossa Bíblia. Na Tanakh há pelo menos 3 divisões importantes. Torá, que é a primeira, os 5 livros de Moisés, que aliás tem um caráter primordial, um caráter principal em relação aos demais livros que compõem o cânon. A base, exatamente. A base de toda a canonização é a Torá, aonde está a lei, as narrativas e a lei. A lei é como que a Constituição Federal para eles. O que é a Constituição é para nós, que vincula todas as demais legislações. Aquilo que atentar contra a Constituição é declarado anticonstitucionalidade e cai por terra. Assim é a lei em relação à Torá. A lei está presente na Torá. A Torá tem narrativas e a lei. E a Torá em relação aos demais escritos. A Torá tem um caráter que vincula a canonicidade dos demais escritos. Não é só a questão de não ir contra a Torá. Também é isso, mas essa é uma das características principais. Tem outras também, mas essa é uma das principais. Então o que acontece? A Torá Nevi'im, que contém neles, é aquele que a gente está fazendo comentário livro a livro. A gente vai passar para vocês, vai passar uma sistematização e vai passar também o comentário livro a livro. Nevi'im, profetas anteriores e posteriores. A Josué, Juízes, Samuel, o livro dos reis, profetas anteriores e profetas posteriores, que nós dividimos em profetas maiores e menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né, e os 12 profetas menores. Então, Torá, Nevi'im, esse grupo. Agora, Ketubim. Ketubim é o grupo abordado aqui nesta aula, que eles chamam de outros escritos e que a tradição da Septuaginta atribuiu a eles o nome de agiógrafos. E agiógrafos, essa palavra aqui de origem grega, ela traz o sentido de santidade e santo e grafos, que é grafia, escrito. Então, escritos santos ou santos escritos. Hagios grafia ou gráficos. Hagiógrafos, escritos sagrados. Então a Septuaginta dá essa conotação a esses escritos. E são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e
Cantares. Bom, isso aqui é principalmente a concepção da Septuaginta. É principalmente a concepção da Septuaginta, esse grupo de livros aí que foram mencionados por ele. A gente vai ver na próxima essa divisão mais clara que se faz entre a concepção de livros. Aliás, eu já vou colocar, depois eu volto nesse aí, a concepção de livros sagrados numa Bíblia e a concepção de livros sagrados para a outra Bíblia. Então, ó, são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguns estudiosos incluem nesse grupo as Lamentações de Jeremias. No cânon hebraico tradicional, contudo, apenas Jó, Salmos e Provérbios são chamados de poesia. Eclesiastes e Cantares fazem parte do grupo dos livros chamados os 5 rolos, lidos anualmente por ocasião das 5 festas sagradas dos judeus. Esses livros são chamados poéticos Esses livros não são chamados poéticos por romancearem seus relatos ou por tratarem de assuntos imaginários ou irreais, o que é a concepção de romance hoje. Se você vai em uma livraria e você adquire um livro, eu quero um romance, aí o pessoal pega a Agatha Christie, um romance policial, pega algum outro romance aí qualquer, aí você vai ler uma história fantasiosa que pode ter alguma referência à realidade, a fatos reais até, mas que no seu bojo, seu contexto predominante é romanceado, sai da cabeça de um homem que escreveu assim, dependendo da habilidade dele, se torna-se interessante ou não, mas não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a realidade, uma vez que você mesmo optou por adquirir um romance. Não, esse tipo de romance não cabe nessa designação aqui, não cabe nesse tipo de poesia que estamos tratando aqui. Então a poesia bíblica, ela tem algum caráter romântico nas suas narrativas? Ela absorve alguma coisa do clima da narrativa romântica. Então temos na Bíblia diversas narrativas, temos texto em prosa, temos um relatório, temos uma genealogia, uma narrativa histórica, temos metáforas, temos poesia. Então, dentre as diferentes narrativas, há diferentes gêneros literários. Mas apesar dos diferentes gêneros literários empregados, uma coisa é comum a todos eles: o compromisso com a verdade. Então a Bíblia, ela não tem espaço dentro do seu cânon, e por isso que muitos livros ficaram fora do cânon, porque tinham em si conteúdo lendário, fantasioso, imaginário, romance nesse sentido. Romance no sentido de serem coisas fantasiosas, coisas criadas pela mente humana, que aplicou ali a sua capacidade e criou um relato interessante, inspirador, qualquer outra coisa que pode dizer, menos real. E aí o romance bíblico, ele transmite para o texto características do sentimento humano. Leia o livro dos Cantares, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você pode colocar num paralelo Cantares de Salomão e num outro Crônicas, Cantares de Salomão, Eclesiastes, e no outro Levítico. Há diferença na forma do texto, da narrativa? Há diferença. Há diferença. Às vezes pode-se dizer que, no sentido de ser interessante, prender a atenção, ler depende do gosto também da pessoa. Ler Eclesiastes, ler Cantares, ler Ruth, ler Esther, é mais interessante do que ler Levítico. O Levítico ser uma narrativa, eu digo aqui, é simplesmente uma questão que eu coloco aqui para exemplificar, uma narrativa mais fria, por exemplo, no sentido de ser puramente legalista. É um código de leis, e em leis que muitas vezes estão em desconexão com o nosso contexto. É uma lei aplicada ao âmbito sacerdotal. As leis cerimoniais, cerimoniais.
Aí você começa a ler, você pensa, mas por que eu tenho que saber que o sacerdote tem que esperar tais dias, que o sacerdote tem que se purificar desse jeito, que o sacerdote tem que usar a lâmina, tem que ter um turbante, colocar a lâmina dentro dele, e tem que ter um cordão, tem que ter o tamanho da roupa dele? Por que eu tenho que saber disso? Então, perde em conexão com o seu âmbito de interesse. Agora o que acontece? Tem importância? Tem, dentro do contexto dele. Qual o contexto? O contexto do tabernáculo. Agora, guarda ainda algum sentido para nós? Guarda. Agora, num sentido metafórico. Figuras, né? Simbolismo, exatamente. Um símbolo realizado em Cristo, que cumpre todo aquele cerimonial em si mesmo. Então, ele é importante, tem que estar presente ali. Ele tem um significado? Tem, metafórico. Ele chega para nós com um significado simbólico. Ninguém vai pegar bode, ninguém vai pegar cordeiro, vai pegar bezerro e trazer para a igreja para cortar a garganta dele, porque dá um problema terrível. Então, não faz, tomara que os neopentecostais não adotem aí uma nova revelação. Agora vamos trazer o Levítico de volta, vamos realizar aqui. Aí você paga 10 mil no boi. Então, não é por aí. Agora, qual é a questão? A questão é perceber que a Bíblia tem livres características literárias distintas. Ela tem em si mesma, a Bíblia é uma biblioteca. Então, a mesma Bíblia que tem espaço para Levítico, tem espaço para crônicas, para genealogias, ela tem espaço para Cantares de Salomão. Um livro extremamente poético, um livro de uma profundidade de romance, de sentimentos humanos, de características sentimentais, né? E que tem também dentro do seu bojo algo de profético, né? Tem características proféticas na relação de Cristo com a igreja. Tem no seu contexto, tem, mas não é só isso. A maior característica dele é ser de fato um livro que trata dos relacionamentos humanos, sentimentos humanos. Salomão imprimiu isso nas suas páginas. Então, claro, há uma distância entre uma característica e outra, mas há espaço para ambos, desde que ambos estejam imbuídos no compromisso da verdade. Então, o romance dentro da Escritura Sagrada não é desculpa, não é licença poética para se falar acerca de coisas irreais. Isso não há espaço na Bíblia para isso. Agora, tratando aqui ainda da introdução, ele elenca aqui quais livros são considerados poéticos dentro de uma tradição e dentro de outra tradição. Então, dentro da tradição que tem como origem a interpretação do texto hebraico original para a Septuaginta, aí pelo menos anos 130 a.C., quando é encomendada a vinda daqueles sábios e é feita a tradução do hebraico para o grego da época, o grego koiné, provavelmente, e é atribuída a ela o nome Septuaginta, e da Septuaginta depois, Jerônimo, 300 e pouco depois de Cristo, traduz para o latim e dá-lhe o nome de Vulgata, e a tradição protestante recorre tanto ao hebraico original, mas preserva a organização da Septuaginta e da Vulgata. Eles mantêm esta lista de livros aqui. Quais são os livros considerados livros poéticos ou sapiensais dentro da nossa escritura? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Alguns teólogos, alguns estudiosos inserem Lamentações. Entendem que Lamentações é um gênero semelhante a eles. De fato, Lamentações traz um gênero semelhante a Eclesiastes, semelhante a Cantares. Cantares é um livro mais jubiloso, de alegria. Lamentações, como o próprio nome diz, é um livro fúnebre, de tristeza, de amargura, né? Expressar aí esse sentimento de pesar, mas traz um gênero semelhante. Agora o que acontece? A ordem seguida originalmente pela Tanakh, que é a Bíblia hebraica, o Torá, Nevi'im, Ketuvim, não mantém essa organização, não adotava essa organização. Isso aí foi uma transformação sofrida na Septuaginta. Então, na Tanakh temos Jó, Salmos e Provérbios como os livros excepcionalmente qualificados como poéticos. Jó, Salmos e Provérbios são os livros poéticos da Tanakh. São um conjunto de livros aos quais é dado essa característica, livros poéticos. E
Eclesiastes e Cantares, que na nossa está relacionado àquele conjunto, na Tanakh eles estão inseridos em outro conjunto de livros. Então, além da organização que temos na Tanakh, de Torá, Nevi'im e Ketubim, há também, dentro do Ketubim, há uma subdivisão. Que é com relação aos 5 livros de Megiló, chamado Megiló, os estojos de 5 livros, que eram livros lidos durante determinadas ocasiões, determinadas festas. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: a forma de preservação dos livros na antiguidade. Os livros eram rolos que alcançavam aí 15 metros, 30 metros, havia rolos até de 45 metros, de papiro ou de pergaminho enrolado. Então não havia mobilidade fácil para um livro desse. Com isso, não se podia ter uma Tanakh inteira à disposição na hora que quisesse. Haviam livros adequados para esta ocasião, livros adequados para aquela ocasião. Com isso temos até a palavra Pentateuco nos remete a esta ideia. Penta 5 teukos, que é o estojo para armazenamento desses livros. Você de cara você já tem entendimento. Esses 5 livros vão estar nesse estojo. Guardados nesse estojos, né? Um estojo, exatamente. E outra coisa, sim. Então significa dizer que quando Cristo se levantou na sinagoga para ler, eles estavam estudando aquele livro ou eram estudados vários livros? Provavelmente estavam estudando aquele estojo de livros, que aí tinha o Nevi'im, os profetas anteriores. Ele teria lido Josué ao Samuel. Profetas posteriores ele leu em Isaías. E aí, se ele abre o último conjunto do Nevi'im, ele teria aberto aquele conjunto de 12 profetas agrupados num livro só. Então, com isso temos, Jesus abriu um estojo de livros onde estava o Nevi'im, os profetas anteriores. O livro de Isaías e pegou. Exatamente, aí ele pega o livro de Isaías e ele encontra, conforme o autor fala, ele encontrou tal passagem. Então, com isso, a gente começa a entender que esses livros ficavam reservados num determinado grupo. É um estojo próprio para ser lido nessas ocasiões. Lamentação pela queda do muro de Jerusalém, festa do Purim, com Esther, festa dos tabernáculos com Ruth. E aí era lido o livro nessa ocasião. O livro era lido, o povo tomava conhecimento nas sinagogas. Principalmente, isso aqui, esse contexto, principalmente cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico não era possível ter todos esses livros. Isso aí ia ser organizado ainda. Isso existia, mas estava espalhado. Esdras vai ser aquele que tem um mérito de organizar toda a Torá. Agora, depois, na diáspora, quando depois de Jesus já ter ressuscitado, ter vindo aquela perseguição no ano 70, depois da perseguição definitiva no ano 130, quando os judeus não puderam permanecer na Palestina e se espalharam pelo mundo, não havia mais templo, não havia mais sacrifícios, isso aqui tornou-se o culto deles. Eles não sacrificavam bezerro mais, eles não faziam holocaustos, eles não celebravam as festas como celebravam na Palestina. A partir do ano 130? 130 depois eles não puderam permanecer na Palestina, porque aí foi totalmente destruída. Jerusalém teve o seu nome mudado para a Aélia Capitolina. E durante um tempo os judeus ficaram completamente fora, excluídos, não podiam permanecer na Palestina. Passado o tempo, vindo outros imperadores, eles foram retornando e estabeleceram importantes comunidades lá, em Tiberíades e em Jâmnia, se eu não me engano. Mas durante o tempo eles tiveram que ficar totalmente fora de lá. Agora, tratando acerca de... Só voltar um pouquinho de cidade aqui, vocês controlam o tempo mais para mim, porque é uma atenção. Tem uma relógio aqui. Agora sim. Isso, 40. Pronto. A gente não pode avançar no horário porque tem compromisso. Então, casamento lá na Pluralvim. Então, voltando um pouquinho aqui nesse quadro, só para a gente entender a síntese histórica da antiga sabedoria oriental. Esses livros, esse conjunto de livros de sabedoria, livros poéticos que nós estamos analisando, eles detêm uma característica muito importante, muito importante. Quando você analisa esses livros, você percebe que a revelação divina, ela não foi inventada na época de Moisés.
O que muitos pode se cometer erro com isso. Pode-se pensar que Deus só revelava algo, Deus só trouxe conhecimento ao homem, só trouxe revelação ao homem a partir de Moisés. Que quando Moisés recebe as tábuas da lei no Sinai, ali dá-se início à revelação divina. Quando isso é um erro. Os livros poéticos apontam esse erro. Eles mostram que a sabedoria do Espírito Santo de Deus já está sendo difundida pela humanidade desde há milênios, há muito tempo atrás. Israel herda muito dessa sabedoria que Deus havia difundido entre os povos e transmite ela nos livros poéticos. E aí você tem principalmente Provérbios como detentor dessa sabedoria transmitida aos povos e absorvida pelo povo de Deus, que através da revelação divina faz o filtro. Então havia muitos de provérbios, muitos de máximas, filosofias interessantes, pensamentos sábios que estavam difundidos pelo mundo. Agora, o que vai interessar para a Escritura Sagrada? Aquilo que o filtro da revelação divina vai estabelecer dentro do cânon. O cânon estabelece um limite. Isto aqui está adequado, está de acordo com a sabedoria divina. Isto aqui extrapola e já é acréscimo humano, do preconceito humano. Como, por exemplo, pega o livro da sabedoria, o livro da sabedoria na Bíblia Católica. Veja lá, leia. Você vai encontrar em algum lugar referências a práticas que são desautorizadas pela lei. Tratamento cruel com escravos, por exemplo. Tem alguns livros desses que foram canonizados posteriormente, os deuterocanônicos, de 1800 e pouco, 1835, se não me engano. Você vai encontrar práticas ali de crueldade, práticas que são rejeitadas pela lei de Moisés. A lei de Moisés ensina a tratar com justiça o escravo, tratar com misericórdia. Então o que acontece? Ao contraste, é uma sabedoria popular, era um conhecimento da época, mas não era inspirado, não era canônico. Passou pelo filtro da Igreja Católica porque eles forçadamente resolveram canonizar, tardiamente, interesse próprio, para justificar as demais heresias que eles estavam praticando. Mas nem os pais da Igreja Católica, Jerônimo, o tradutor da Bíblia para a Vulgata, consideraram esses livros inspirados. Aí onde você vê, os livros poéticos, eles nos dão o privilégio de ter contato com a sabedoria mais antiga da humanidade. Através de provérbios que você encontra ali, que não há possibilidade de encontrar o autor deles. Ele era uma sabedoria popular, presente entre os povos, absorvida, oralmente transmitida de geração em geração, até que o autor bíblico entende que seja pertinente colocar na Escritura por causa da revelação divina que foi passada, acerca da veracidade do relato. Síntese histórica da antiga sabedoria oriental. A sabedoria bíblica faz parte de uma ampla coleção de ditados escritos orais, de ditados escritos e orais profundamente arraigados na antiguidade. Essa literatura é marcada por observações sábias acerca da vida estabelecidas para serem memorizadas. Ela se especializa em regras para o sucesso e a felicidade. Existia mais de um milênio antes de Israel começar a fazer suas próprias contribuições. E aí temos dois exemplos aqui, nessa terceira linha. Os escritos de sabedoria estão presentes desde as antigas sociedades. O Egito tinha as instruções do vizir Ptahotep, de quando 2450 antes de Cristo. Gênesis foi escrito em pelo menos 1445 a.C., quando o povo sai, segundo aquelas teses cronológicas, o povo sai da terra do Egito, e durante o percurso, a peregrinação, 40 anos. Exatamente, 40 anos, bastante tempo para escrever 5 livros. E é onde, a partir dessas narrativas, temos o primeiro relato, escrito sagrado, canônico, dessa data, 1445, pelo menos. Ele se remete a datas anteriores, mas foi registrado nessa época.
Agora, essa sabedoria aqui presente no Egito, as instruções do vizir Ptahhotep foram encontradas por arqueólogos, né, foram decifradas, por exemplo, provavelmente estava ou em hieróglifo ou em hierático. O hieróglifo, a gente vai estudar depois, quando chegar em História dos Hebreus, o hieróglifo é uma escrita sagrada, feita por desenhos, não era letras, como a gente tem nossas letras aqui do alfabeto, não era uma linguagem alfabética, era uma linguagem de signos. Então cada signo, unindo-se um ao outro, tinha-se a transmissão de uma ideia. O hieróglifo era sagrado, só para coisas sagradas, e o hierático era para as coisas mais gerais. E aí, encontrado esse texto, foi traduzido pelos arqueólogos, pelos paleontólogos, pelos egiptólogos, e veio-se absorver, veio-se ter noção que o homem da época de 1700, 1800 não tinha essa noção. Ele pensava que as sociedades antigas eram completamente ignorantes. Eles vieram a ter noção de que havia sabedoria já circulando pelo mundo há pelo menos 2450 a.C. Havia instruções, como por exemplo, tem aquele A Arte da Guerra, também instruções militares, muito antigo. Os livros de, não vou lembrar agora, aquele sábio chinês, não vou me recordar agora, fugir da memória. Mas ao longo de várias sociedades, você encontra sabedoria, você encontra a expressão do homem buscando conhecimento, buscando melhoria, evolução. Não lembro agora, tentei lembrar, mas não consegui lembrar. Mas pelo menos Confúcio também, sabedoria antiguíssima, muito elaborada, muito complexa, muito útil em diversos pontos. Qual é o filtro? O filtro é a palavra de Deus. O crente não pode ser uma pessoa bitolada. Eu acho que é o que a gente mais ganha aqui com esse estudo da poesia. A gente vê que os autores bíblicos não foram bitolados. O que é a bitola, né? É estar só naquele modelo, só naquele padrãozinho. Pronto, foi feita a bitola dele e ele vai a vida inteira naquele padrãozinho reduzido, dentro da caixa, né? Ele nunca pensa fora da caixa. Agora a igreja católica, você vai na missa, 10 deles é o mesmo sistema. É a mesma coisa, rapaz, desde a Idade Média. Eles só pararam de rezar a missa em latim por causa de Lutero. Eles só pararam de rezar a missa em latim por causa de Lutero, senão estava até hoje em latim. Estou falando que eu fui em serviço na igreja lá para mim, ficou um mês quase trabalhando com lá. Sim. Todo dia na hora do culto, era das 3 às 4, parar para fazer a missa. Às vezes estava lá dentro, estava parado para o culto. Mesmo ritual. Meu Deus. O que acontece? Isso aí é o congelamento. Pois é o congelamento da característica humana. Então o homem produziu isso, né, congelou isso dessa forma e não é permitida alteração sobre ele. Isso é a construção humana. O Espírito Santo de Deus é o Dynamis, ele é dinâmico, ele produz coisas novas. E o Espírito Santo de Deus está se relacionando com o homem desde a criação. Se você pegar lá em Gênesis, antes do dilúvio, em certa determinada passagem, Deus fala assim: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Você vê, nessa passagem eu consigo ver o seguinte: o Espírito está contendendo com o homem, o Espírito está discutindo com o homem, está dialogando com o homem, está tentando mostrar a ele a ignorância das suas atitudes, tentando mostrar a ele o prejuízo das suas ações. Só que em determinado momento o homem não quis mais dar ouvidos ao Espírito, deu as costas a ele. E aí a humanidade entrou em tal colapso que foi necessário pôr um fim nela. Essa palavra aí, contender, no caso de Gênesis lá, tem também o sentido de insistir? Insistir, discutir, levar ali. Vontade, vem. Está errado, né? Exatamente, está errado, não é assim. Você vai se prejudicar. E aí, quando o homem não dá mais ouvidos a ela, aí onde a humanidade entra em colapso e só é achado um justo. Agora, o que eu vejo com isso? O Espírito Santo de Deus não está limitado. O Espírito Santo de Deus não está limitado ao povo de Israel. O Espírito Santo de Deus não está limitado à igreja. O Espírito Santo de Deus fala com todos. Se em algum lugar nesse mundo uma pessoa produziu algo que é bom, não foi porque ele é bom, porque ele é o tal. Foi porque o Espírito Santo de Deus inspira o homem a isso.
Aquilo que é ruim é do homem mesmo, é dele, é do diabo, é de quem quer que seja. As bombas que inventaram para a destruição de povos em massa, o fanatismo de Hitler, né? O fundamentalismo de Hitler, as doenças que se espalham por doenças sintéticas criadas no laboratório, isso é porcaria do homem mesmo em frente de Satanás sobre ele. Mas as construções humanas boas, úteis, né? Que trazem bem à sociedade, não foi só por causa dele, foi porque o Espírito Santo de Deus está nele. O Espírito Santo de Deus o instigou a isso, está dentro da sua inteligência, não habita nele por quê? Porque não habita em templo sujo, mas a inteligência dele foi influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Então o filósofo criou uma boa teoria, o poeta criou um bom poema, o músico cantou uma boa música, o cientista criou algo útil, criou algo necessário, o médico conseguiu resolver um certo problema de saúde. O Espírito Santo de Deus está agindo em toda essa situação. E é isso que a gente vê aqui. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na terra já desde sempre. Então, toda a sabedoria que foi produzida foi absorvida pela Bíblia através dos livros poéticos. Quando você lê Provérbios, você vê sabedoria das mais antigas e de diversos autores que não podem ser nomeados ali. Quem forneceu esse provérbio? Quem forneceu esse ditado? Quem forneceu? Não é possível. Porque são diversas origens e sabedorias milenares, como temos ali Ptahotep 2450, instruções para o rei Meri-Cael, 2180 a.C. Aqui já ali era do Egito, aqui é da Mesopotâmia. Com isso nós vemos quão grande é a obra do Espírito Santo de Deus, quão importante é a ação dele no homem e como ele vem trabalhando junto à humanidade para fazer melhorar, fazer ela progredir, né? E como tudo aquilo que foi produzido em sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, ao longo das sociedades, foi trazido para dentro da Escritura, através do filtro que é a revelação divina e o cânon. Então a gente começa a entender isso aí. A partir daqui a gente vê, tipo de literatura de sabedoria, a literatura bíblica, na página 55 ainda, último parágrafo aqui dessa parte. A literatura bíblica de sabedoria tem seu início formal no século X. Quando começou a codificar os conceitos sábios e as observações acerca da vida que vinham sendo passados oralmente de geração em geração. Temos 1 de Reis 4, 29 ao 34, eu coloquei ali. Eu achei interessante a gente ir até o 34. Uma vez que na forma, embora nem sempre em conteúdo, os escritos bíblicos de sabedoria lembram seus equivalentes não israelitas. Vale observar alguns dos principais temas e formas da literatura não bíblica de sabedoria. Então temos aqui a contribuição israelita, que começa aí a partir do século X, 901 a 1000, a época de Salomão. O texto referencial de 1 de Reis 4, 29 a 34, que diz: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esaíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maal, e correu seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então temos aí agora, a partir do século X, uma analogia entre o conhecimento que havia sido produzido entre os povos e o conhecimento que Deus revelara agora a Salomão, a partir daí. Mas antes disso, temos também a sabedoria que era difundida entre os povos. Então, falando um pouco disso, é onde entra essa questão colocada agora nessa tela.
é possível distinguir dois tipos principais de escritos de sabedoria: sabedoria proverbial, ditados curtos, vigorosos, que expressam regras de felicidade e bem-estar pessoal, ou condensam a sabedoria de experiência e fazem observações perspicazes acerca da vida. Perceba o caráter útil. Percebam um caráter direto. Não é uma questão contemplativa, não é uma questão simplesmente fantasiosa, não é uma questão de fábulas, e sim uma sabedoria voltada para a prática, uma sabedoria voltada para a vida, voltada para a realidade. É isso que a sabedoria proverbial nos fornece. É importantíssimo o conhecimento, primeiramente para você, para a sua instrução. E aí onde vê aquela linha central, aquela coluna central que observamos aí no Pentateuco, em Gênesis, ela vai se estender ao longo de toda a Bíblia. A Bíblia pode falar de qualquer coisa. Ela pode falar de história, ela pode falar de religião, ela pode falar de antropologia, falar do homem, ela pode falar de poesias, ela fala de tudo, só que ela tem um objetivo só. O objetivo dela, a redenção da humanidade. Então, quando a Bíblia fala de história, ela não pode ser julgada como um livro de história. Um livro de história tem compromisso em narrativas históricas, independentemente da sua importância. A gente vai ver no livro de Reis que a Bíblia deixa de falar de On e de Acabe, que eram grandes monarcas da época, que desenvolveram grandemente, para falar de uma viúva que morava em Sarepta e que estava prestes a morrer, pegando cavacos para fazer só uma refeição. Pensa só nos propósitos, nos objetivos que a Bíblia tem. Ela ignora a narrativa de pessoas que qualquer historiador iria dar grandes, largos espaços para o monarca. Ia falar dos feitos dele, das realizações dele. On e Acabe eram tão respeitados que nos anais de Senaqueribe eles são citados. São citados diversas vezes, porque fizeram grandes obras militares, grandes obras políticas. No reino de Israel, na Samaria, eles desenvolveram muita região. Agora, para a Bíblia, não importa. Por quê? O compromisso bíblico não é com história. O compromisso bíblico é com a redenção da humanidade. Então, para a redenção da humanidade, a história de On e Acabe não tem interesse. O que interessa é falar de uma viúva pobre, miserável, na cidade de Sarepta, que foi atendida pelo profeta Elias. Mostrou fé, mostrou obediência e foi por isso salva pelo homem de Deus. Isso vai edificar a vida de milhões. Seria o contraste, né? É como se fosse hoje você pegar a imprensa notificar um fato que aconteceu com o Joãozinho da esquina, ou vai notificar um fato de alguém que está em evidência na Bíblia, um governante. Um governante. A Bíblia vai fazer o contrário, né? Exatamente. Na obra que fez lá, porque não tem o compromisso disso. Aí você vê a igreja, por exemplo. Você pode, se Deus te usar para realizar um milagre na igreja, se você fizer uma grande obra, se uma pessoa for salva, a pessoa era ladrão, era criminoso, era assaltante, estava preso, você foi na cadeia e pregou o evangelho para ele, aceitou Jesus na cadeia. Ele saiu, procurou a família dele, reuniu a família, cuida da família hoje, veio para a igreja, se tornou um pastor. O que isso interessa para a mídia? Lixo, isso para eles é lixo, é nada. Eles preferem falar de Justin Bieber, eles preferem falar fazendo coisa errada. Então, está falando bobagem a vida toda. Para a mídia, o que interessa é esses personagens caricatos que chamam a atenção, que ganham espaço, que prendem a atenção de multidões, que ficam vendo lá suas bobagens, suas besteiras. Agora, Zezinho, Joãozinho, que mora na favela, que aceitou Jesus e que teve a vida mudada e que hoje é um homem de Deus, que é uma pessoa, pai de família, um homem honesto, não importa. Então os interesses são outros. Assim a Bíblia tratou da sua época, da mesmo jeito, só que ele inverteu a coisa. Ela deixou de lado esses grandes personagens e deu prioridade a essas pessoas que para o mundo não valiam nada. E aí você tem a lista de heróis da fé de Hebreus. O mundo não os conhecia e o mundo não os merecia também, dos quais o mundo não era digno, que andaram errantes por aí, foram passando diversas tribulações, são os heróis da Bíblia. Aí você vê nos livros poéticos, você vê essa característica. Os provérbios
eles não vão simplesmente falar de sabedoria humana. Não é filosofia, não é pensamentos complexos, pensamentos sutis. É aquilo que serve para a vida, aquilo que é útil para a vida. A instrução que você encontra em Provérbios, por exemplo, um pai instruindo o filho acerca da mulher, a mulher maliciosa, né, que fala que ela preparou a sua cama, ela colocou seus perfumes, e ela olha o jovem, né, jovem distraído, e ela fala que o marido sai numa viagem e atrai ele para a sua cama. E aí o provérbio que está sendo narrado ali é uma tentativa de alerta para que esses jovens não caiam nesse mundo. E aí fala acerca da bebida alcoólica, fala acerca do engano, da mentira, da hipocrisia, fala acerca do comportamento à mesa. Põe uma faca na tua garganta quando fores almoçar na casa de alguém importante, né? Já pensou? Tratar disso? Porque isso é importante para a vida. Isso é importante para a edificação das pessoas. A Bíblia tem um compromisso, e o compromisso dela é conosco, com a edificação das nossas vidas, independentemente de coisas complexas. Agostinho, quando olhou para a Bíblia, quando olhava para a Bíblia, a partir da sua condição que tinha de grande orador da época, professor de oratória, uma pessoa com um futuro promissor na época, buscando somente as glórias humanas, ele olhava para a Bíblia e reputava ela como um livro que não merecia sua atenção. Um livro extremamente insignificante, porque era raso, de um conhecimento raso. Mas quando Agostinho sentiu a ânsia, o vazio existencial, e ele precisava de Deus, o único livro em que ele encontrou um manancial de vida suficiente para satisfazer a alma dele foi a Bíblia. Quando ele se converteu de verdade e ele teve uma revelação, uma visão, e a voz dizia para ele: toma e lê. E aí quando ele olhou, ele viu que tinha uma Bíblia em determinado lugar, provavelmente devia ser da mãe dele, a mãe dele que era cristã antes dele, tentava ganhar ele para Jesus, e a voz dizia: toma e lê. Quando ele leu, ele disse que ele encontrou tudo aquilo que ele nunca tinha encontrado em nenhum filósofo. Ele já tinha andado com filósofo, já tinha virado maniqueu, já tinha virado neoplatônico, já tinha entrado para a escola dos platonistas, dos platônicos, já tinha andado por diversos lugares, e em lugar nenhum encontrou aquilo que a Bíblia nos fornece até hoje, manancial de vida. Então o que acontece? O livro da sabedoria, ele tem essa característica, ele se interessa por aquilo que é importante para a vida. Essas são as características deste provérbio. Segundo, sabedoria especulativa. Olha só, sabedoria contemplativa ou especulativa. Monólogos. Vamos tomar um horário aqui. Veja só, monólogos, diálogos. Monólogo, por exemplo, Salomão, em Eclesiastes, ele desenvolve monólogos. Ele, a partir da sabedoria que Deus lhe dá, ele faz observações sobre a vida. Ele faz observações, uma reflexão. Ele não está dialogando, não está desenvolvendo um pensamento a partir de ideia, refutação, um diálogo. Não, é uma reflexão dele mesmo. Então, a partir da observação que ele fez, ele desenvolve essa reflexão. Eu queria aproveitar esse gancho que eu estava procurando no texto quando você falou aqui de sabedoria. Pode contribuir aí. Está aqui em Eclesiastes. Eu peguei até duas versões aqui, uma da NVI e essa daqui. Pode diz assim, né? Eclesiastes 7:29. Vede isto tão somente, achei que Deus fez os homens retos, mas ele buscou muitas invenções. A NVI diz assim: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então a gente vê naquilo que você falou, eu passei a entender então que até os ímpios, a sabedoria que ele tem foi dada por Deus, ainda que só que ele pode usar o bem ou o mal, né? Exatamente. Como ele diz aqui, Deus fez o homem reto. O problema não é a matriz. O problema não é a matriz é boa. E toda vez que o homem tenta voltar a ela, ele se reajusta. Mas o problema, como ele falou, ele busca muitos males, ele busca muitas coisas nocivas. O homem tem capacidade de pegar um avião, sem conseguir nada, jogar no ar, né? Serve para transporte. Mas o mesmo homem constar um avião para jogar bomba. Esses dias aí a gente teve um exemplo, né? O camarada, ele era motorista profissional. Quanto tempo ele não trabalhou ali naquela cidade com aquele caminhão? Ele tirou o sustento para ele, né, para a família dele.
Ele viveu lá, um país que abriu as portas para ele. Ele vivia lá em paz. Daqui a pouco ele pega o caminhão dele, atropela. Você já pensou a barbaridade que é passar por cima de pessoas inocentes, atropelá-las, crianças, mulheres, velhos, né, homens, mulheres, e você esmagá-los com um caminhão? Já pensou a barbaridade que é isso? Agora, o que levou este homem a isso, que é o mais importante, né? As ideologias. As ideologias. Na Turquia agora, você viu, eles estão querendo dar um golpe militar agora, né? Os militares querem tomar a Turquia. Verdade. Já teve um golpe, só que eu acho que não logrou êxito, né? Então, acho que eles conseguiram então estão tentando existir, né? Está dividido o poder lá. E agora, qual é o problema? A Turquia é a porta de entrada do Oriente Médio. O pau está quebrando do lado lá. O ISIS é vizinho deles. Qualquer estabilidade política ali é complicado. É complicado mesmo. E aí o que acontece? Veja só aonde o homem pode chegar. O homem pode ser uma pessoa honesta, direita, benigna, uma pessoa que faz o bem, que sustenta, né, a família, que não causa prejuízo para o seu semelhante, mas em um determinado momento, por causa de uma ideia maligna implantada na mente dele, por causa de um pensamento completamente desvirtualizado, completamente dirigido pelo mal, pelas trevas, ele pode vir a ser uma arma de destruição em massa. O mesmo instrumento que ele trabalhava, que ele ganhava o seu pão, ele usou para destruir vidas que não tinham feito nada contra ele, por causa de uma ideologia. Esse tipo de ideologia é construída pelo homem a partir da sua queda, do seu pecado. Aí você vê um desvio do homem. Por isso que a sabedoria aqui dos livros poéticos, ela absorveu aquilo que foi bom, que foi produzido num impulso do Espírito Santo de Deus, e rejeitou aquilo que era mal, aquilo que era nocivo. Né? Dentre as coisas nocivas, esse tipo de conhecimento aí, esse tipo de ideia fundamentalista que leva uma pessoa a cometer tais atitudes. É um absurdo, é uma coisa assim. Faz em nome de Deus, às vezes. Exatamente. Monólogos, diálogos, ensaios ou histórias que se aprofundam em problemas da existência humana, tais como o sentido da vida. Essa questão do sentido da vida é próprio de Eclesiastes. É próprio de Eclesiastes. O sentido da vida, o caminho para o sucesso e as questões do sofrimento. O misticismo e a filosofia são práticas distintas da sabedoria especulativa, pois essa trata diretamente de problemas concretos da vida real e não com elucubrações teóricas e utopias. Então vemos que a sabedoria contemplativa ou especulativa, esses monólogos desenvolvidos em Eclesiastes, eles não podem ser misturados com o misticismo e com a mera especulação, a filosofia especulativa de muitas sabedoria pagã, de muitos pensadores pagãos. Por quê? Em Eclesiastes você vê a mesma linha mestra desde Gênesis a Apocalipse, no sentido do texto bíblico, texto canônico, cumprir uma função, cumprir um objetivo. Ele tem um sentido, ele tem um sentido de presença ali. Qual é o sentido? O sentido é trazer o homem ao conhecimento de Deus, é trazer o homem de volta à verdade, trazer o homem de volta à realidade. E aí Eclesiastes alerta, por exemplo, acerca do caminho da vida. Ele alerta, por exemplo, acerca do envelhecimento, né? E ele fala acerca da consciência, a consciência de Deus, a consciência do juízo. Então, quer dizer, mesmo que ele faça uso desses instrumentos aqui, você pega Cantares, tem uma coisa mais poética, mais romântica. Você pega Eclesiastes, que é uma coisa mais especulativa. Ele fez o uso desse recurso, mas ele não é puramente uma especulação, de nada para nada, sem qualquer objetivo. Ele tem um sentido, ele tem um objetivo: fazer você refletir, fazer você chegar a essa conclusão, acerca do temor de Deus, né? Acerca ser um justo, viver uma vida de um justo. Então vemos que a Bíblia ela usa de diversos instrumentos, né, dentro da sua argumentação. Ela usa de diversos instrumentos na sua produção textual, mas o objetivo permanece o mesmo. É uma linha mestra que conduz todos os textos canônicos. Sabedoria proverbial, ele desenvolve aqui.
inicial, conforme a gente já desenvolveu. E aí, eu quero na página 56, ver aqui uma outra questão, e já vai caminhar para o fim já. São alguns que tem que controlar o tempo. Olha só. Na página 56, segundo parágrafo, diz: ó, a origem do provérbio perde-se na neblina pré-literária da antiguidade, mas muitos fatores devem ser. Amém. Perde-se na neblina pré-literária da antiguidade, mas muitos fatores devem ter contribuído para o seu desenvolvimento. Os ditados mais antigos visavam a transmissão oral. A boa parte dos escritos de sabedoria reflete esse caráter oral. Conferir, por exemplo, ouvir em Provérbios 1:8, 4 e 1. Você vê que ele transmite para o texto aquela fala que era manifestada no provérbio. Ele fala ouvir. Ouvir. Por que o escriba, ele se viu, ele entendeu pertinente transmitir esse tipo de fala, esse tipo de colocação? Porque ele resolveu preservar a característica fundamental daquele provérbio. Aquele provérbio, como ele fala aqui na leitura, ele remete a uma tradição pré-literária. O que é esse pré-literalismo? É o momento histórico em que não havia registro escrito, era transmissão oral. Para nós, a transmissão oral não é tão importante, não é tão presente. A nossa transmissão oral é muito fraca, ainda mais hoje com todo esse avanço da tecnologia. A questão hoje fica mais na transmissão de mensagens, né, nas plataformas de internet. Mas recuando na história, onde não havia sequer a presença maçante da escrita, poucas pessoas tinham acesso à escrita, a transmissão oral tinha um papel fundamental. Então a sabedoria que está presente ali no livro de Provérbios, muitas delas, elas estão preservando a tradição oral pré-literária. Quando as pessoas, na construção da sabedoria popular, transmitiam esses ditados oralmente, e os velhos detentores desse conhecimento faziam a questão de transmitir à posteridade, transmitir aos mais novos que iam crescendo e iam sendo educados por eles. E isso de tal maneira foi longe que foi capturado na época de Israel. Então, 1500, Moisés começa a registrar os textos sagrados. A revelação, ele já detém grande parte da tradição que fala da criação e também o caráter revelacional dessas narrativas. A questão da lei, as narrativas acerca de Israel. Depois temos Josué, Juízes, tratando acerca de Israel especificamente, Samuel e Reis. Agora, nesse intermédio, enquanto está sendo construída toda essa história, pelos livros históricos, que nós chamamos históricos, no meio disso, existe o povo de Israel, crescendo, se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, produzindo cultura, produzindo suas características como povo, e dentre essas características, a sabedoria popular está presente aí. Então, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, eles são livros que não podem ser isolados num momento histórico só. Eles são livros que se estendem ao longo de toda a história. Eles avançam antes, eles estão presentes antes dos registros da lei, e eles continuam presentes ao longo da construção histórica e avançam até épocas posteriores. Então são livros que tratam de conhecimento produzido ao longo de todo esse contexto. Eles abordam todo esse contexto aí, porque eram conhecimentos populares transmitidos, e alguns até pré-literários, alguns até antes do conhecimento da escrita. Parece que dentre épocas mais remotas, os ditados de sabedoria, especialmente na Mesopotâmia, estiveram ligados a práticas religiosas e mágicas. Na Babilônia, em vez de ter um contexto moral, em geral a sabedoria refere-se a habilidades em cultos e capacidades mágicas. E o sábio é o iniciado, aquele que pode obter o que deseja dos deuses. Alguns atribuem a origem dos ditados de sabedoria quase exclusivamente a práticas cultuais, mas outras esferas da vida, tais como a educação de crianças, o comércio, a agricultura e a política, também parecem ter contribuído para o seu desenvolvimento. De fato, parece ser próprio dos homens
tentarem sistematizar observações sobre a vida e passá-las para os outros. Os documentos literários mais antigos revelam formas altamente sofisticadas, de ditados didáticos, especialmente no Egito, onde os sábios costumavam empregar parágrafos que tratavam de um tema, em lugar de declarações breves, independentes entre si e muitas vezes metafóricas. Observe as instruções do Bisic Taltep: que teu coração não se ensoberbeça com o teu conhecimento, não te confies em tua sabedoria, aconselha-te com o ignorante, assim como com o sábio. Os limites plenos da habilidade não podem ser alcançados, e não há homem habilidoso capacitado para a sua plena vantagem. O bom discurso está mais oculto que a esmeralda, mas pode ser encontrado por servas dos moinhos. Um paralelo babilônico do período cassita, 1500 a 1100 a.C., são os conselhos de sabedoria que admoestam sobre temas como evitar más companhias, bondade para com os necessitados e inconveniência de casar-se com uma escrava, e as obrigações e benefícios da religião. Seja controlada a tua boca e o teu falar guardado. Aí repousa a riqueza do homem, que os teus lábios sejam muito preciosos. Que a insolência e a blasfêmia te sejam abominação. Nada fares de profano, nem relates nenhuma inverdade. Maldito é o mexeriqueiro. Quer dizer, a fofoca já é repreendida desde pelo menos 1500 a.C. até hoje, como continua difícil do homem largar esse vício, né? Não devolvas o mal ao que disputa contigo. Retribui com bondade teu malfeitor. Mantenha a justiça para com o teu inimigo. Sorri para o teu adversário. Agora diga para mim, quem olhando para um texto desse, uma frase dessa aqui, não consegue se lembrar do Sermão da Montanha? Né? Ser benigno, bem dizer o que maldiz, né? Fazer o bem ao que trata mal. Se você faz o mal com o mal, né, você não está mostrando que é filho de Deus. Então, o Sermão da Montanha, ele parece que ele captura exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus já vinha falando há milênios atrás. Milênios. Porque se houve aqui alguma verdade, quem produziu essa verdade foi a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então você vê, a casa governada por uma escrava, ela a despedaça. Todos os dias cultua o teu Deus. O sacrifício e a bênção são os companheiros adequados do incenso. Apresenta a tua oferta voluntária a teu Deus. Por isso é adequado pois isso é adequado para com Deus. Então o que acontece? Há aqui necessariamente uma mistura de conceitos positivos, conceitos de uma sabedoria profunda, uma sabedoria universal, que terão que ser preservados, e conceitos particulares daquela sociedade, que são muitas vezes defeitos de caráter, preconceitos, né? Questões pessoais daquela religião, daquele povo, da idolatria presente naquele povo, por exemplo, mas que não apagaram totalmente os vestígios da sabedoria de Deus no homem, do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus soprou nas narinas do primeiro homem, que produziu, por exemplo, esse parágrafo que a gente viu aqui, para não devolver o mal com o mal, né? Para agir de uma forma benevolente, mas que ao mesmo tempo que produz uma pérola dessas, também produz coisas que não interessam, coisas que são rejeitadas. Então o que o crente precisa ter? Paulo fala: vós tens o Espírito de Deus, e discernir isso tudo. O crente tem que ter discernimento. Se o crente não tiver discernimento, ele se torna massa de manobra. Fácil. O crente que não tem discernimento por si mesmo, ele é manipulado por qualquer um. Qualquer pastor manipula, qualquer pretenso missionário, apóstolo, programa de televisão, de rádio, manipula ele. Fala que isso é bom, fala que isso é de Deus, isso é uma revelação de Deus. Quantas seitas que não nasceram aí e não trouxeram revelações, e a revelação era uma palhaçada, era uma mentira, e pessoas embarcaram naquela, venderam bens, dizendo que Jesus ia voltar naquele momento, e se decepcionaram depois. Agora você vê, por que pessoas embarcam nessa? Falta de discernimento. O discernimento
que é exatamente aquilo que você vê na Escritura Sagrada. O discernimento entre o certo e o errado, o discernimento entre o que é bom e o que é inútil. Então, os livros que se dizem poéticos, quais são as características, as ferramentas de trabalho deles? O aspecto da poesia, ela tem rima, tem ritmo e expressão figurativa. Então, tem rima, né, as frases, a forma, a construção das frases, a sonoridade dessa construção, ela apresenta uma certa musicalidade, vamos dizer assim, uma rima em relação às outras frases subsequentes, ela tem ritmo e expressão figurativa. Agora, qual é a questão aqui? Esses aspectos que também estavam presentes na poesia, no conteúdo poético da literatura hebraica, elas não são tão importantes quanto o outro aspecto que é maravilhoso e que está presente na literatura poética hebraica e que pode ser transmitido para nós. Se você pegar, por exemplo, um livro de Camões, você vai encontrar essa construção aqui, ó, presente lá na poesia dele: rima, ritmo e expressão figurativa. Quando você tem uma rima na língua portuguesa, aquela rima, ela decorre do fato daquelas palavras terem aquela sonoridade. Então, o poeta, de uma forma bastante inteligente, ele, em algum momento da história, o poeta se importaram somente com a forma. Então, com a parte baixa da poesia. Mas outros poetas, por exemplo, Camões, ele pegou o conteúdo que ele queria transmitir. Ele está falando sobre o amor, sobre a amizade, sobre o heroísmo. Nos Lusíadas, por exemplo, um poema histórico, ele trata de questões históricas de Portugal, a glória de Portugal, né? Então, quer dizer, se ele estivesse presente hoje, eu falaria da Eurocopa, né? Mas ele morreu há bastante tempo, então não teve essa chance. O que acontece? Ele transmitia um conteúdo histórico em poesia, só que isso estava ligado à sua língua, a língua portuguesa da sua época, que era um português até arcaico em relação ao português de hoje. Há palavras ali, há construções de frase que nós teríamos dificuldade de entender, por causa da linguagem muito antiga. Então, o que acontece? Isso estava vinculado à sua língua, ao vernáculo, né? À sua língua pátria, à sua língua materna. E aí, esse tipo de construção, ele é muito bonito na sua língua, mas quando você vai traduzir, você perde. É muito difícil manter aquela simetria, aquele ritmo, aquelas rimas, aquela construção que traz uma musicalidade, traz uma construção rítmica, né? Então aquilo, quando é transmitido para outra língua, perde-se, porque a outra língua não vai ter a mesma sonoridade, não vai ter as mesmas palavras, não vai ter as mesmas construções, né, gramaticais. Então, ao tentar fazer a tradução de algo assim, muitas das vezes você tem que sacrificar aquilo que o autor construiu na sua língua. Você tem que construir uma outra coisa. Você tem que pegar a ideia principal e dar outro ritmo a ela muitas vezes, somente para você expressar que aquilo era um poema e tinha um ritmo, tinha uma rima lá. Aí você tenta construir, mas de outra forma. É que nem você pegar uma casa, desmontar, aí você vai pegar aquele material para montar aquela mesma casa em outro lugar. Você muitas vezes vai ter outro terreno, o material já foi danificado, a voz está acabando. O material foi danificado, vai ficar uma outra coisa, não vai ficar aquela casa. Meu Deus do céu. Então o que acontece? É uma característica interessante, mas que só pode ser preservada no próprio texto hebraico. Não pode ser transmitida. Agora, isso aqui, ó, característica da poesia hebraica, paralelismo. O paralelismo, ele é algo extraordinário, ele é algo maravilhoso. Por quê? Ele não se perde com a tradução. Ele não se perde com a tradução. Em cima ali, aspectos da poesia, que estão presentes aí na literatura de muitos povos, são aspectos instrumentais. Instrumentais, que dependem daquela língua, daquelas palavras, daquelas frases. Então, aquilo deu certo naquela língua. Ao tentar transmitir para outra, esquece. Não tem aquelas palavras, com aquele som, com aquela pronúncia. Então não vai ter aquela rima. Perdeu-se. Agora,
com relação ao paralelismo, não. Ali você se importa com a forma. No paralelismo você se importa com a ideia. A poesia judaica, ela não está tão vinculada à forma da palavra, à sonoridade da palavra, mas à ideia dela. Então ela trabalha com as ideias. Coloca uma ideia e coloca a ideia contrária. É um tipo de trabalho que ela faz. Coloca uma ideia e um desenvolvimento da ideia. Também coloca a ideia e coloca uma outra ideia e uma terceira que faz a conclusão. Então temos, enquanto uma estava preocupada com a palavra que vai rimar com a outra, ou com a metria da palavra, o tamanho dela, a outra está preocupada com a ideia que está presente ali. Veja só que, para mim, até essa característica de desenvolvimento, para mim até isso é caráter revelacional. Para mim até isso é caráter revelacional. Por quê? Deus, o Espírito Santo de Deus, vendo que esta poesia, essa sabedoria ia ter conhecimentos úteis e edificantes, ele inspirou os trabalhadores nesse texto a não se apegarem à forma somente, porque a forma se perde, mas a avançarem no conceito e se apegarem à ideia. A ideia, essa sim, tem que ser preservada. O que interessa para nós não é saber como é que aquela palavra ficava em hebraico, qual era o som dela, não interessa, é saber qual é a ideia presente ali, porque esta ideia foi aprovada e está presente no cânon. A medida do Espírito Santo de Deus permitiu que aquela ideia, desenvolvida por Ele mesmo, há muitos tempos atrás, há milênios atrás, uma das vezes, estivesse preservada, foi preservada oralmente, foi registrada no texto, e agora terá que chegar até nós. Como poderá chegar até nós? Se fosse por meio das formas instrumentais, ela já teria se perdido. Nós teríamos que estudar hebraico para saber qual o ritmo que ela tem, qual o som. Então o Espírito Santo de Deus orientou esse negócio aqui. Não vai se apegar à forma, vai se apegar à ideia. A ideia está preservada, ele vai saber o que eu disse naquela época, eu vou dizer para ele agora. Né? Assim como não sabes, como tem um provérbio que fala assim, assim como não sabe o caminho que a cobra faz na penha, não sabes o caminho não conhece o caminho do ímpio, o destino do ímpio. Uma coisa assim. O pastor que gosta de mencionar esse texto. Assim como não sabes o caminho que a víbora faz na penha, ou seja, ela se esconde, ela some, ela desaparece, assim não conheces a história, né, o fim da vida do ímpio, ou seja, também desaparece, some. Então o que acontece? Aqui temos uma frase inicial, uma ideia inicial e a conclusão da ideia. É uma forma de preservação poética desse texto chamado paralelismo, que se importa com a ideia e não com a forma. Isso aqui para mim é impressionante. Então, paralelismo preserva o significado, mesmo sendo traduzido, pois sua principal característica são as ideias e não a métrica ou a rima. Aí temos os tipos de paralelismo empregados pela sabedoria judaica nos textos. Temos aí sinônimo, por exemplo, Salmo 19:1, antitético, Salmos 1:6, sintético ou construtivo, Salmo 19:7, analítico, Salmo 23:1, climático, Salmos 29:1, emblemático, Salmos 103:11, quiasmo, Salmos 31:1. Vamos ver agora rapidamente, para encerrar nossa aula, alguns deles. Sinônimo, Salmo 19. O que é um sinônimo? A segunda frase soa como sinônimo da primeira. Aí temos o exemplo aí. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você vê a mudança de uma para outra? Os céus declaram a glória de Deus. Aí a continuação. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então temos a ideia e a continuação da ideia. Né? Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento é uma continuidade lógica da primeira. Então temos o início da frase e a segunda é um desenvolvimento. Por isso que ele faz associação de sinônimo. Um sinônimo não é a repetição da palavra, é uma palavra que é semelhante àquela, que traz o mesmo sentido, a mesma ideia. Aí diz, essa palavra é sinônimo daquela. Professor, mas ali o firmamento seria
próprio universo? O firmamento é o que eles chamavam de céu, chamam de firmamento. Esse céu visto por nós, né? Aí temos aí o céu. Fora do firmamento já é a galáxia, já as galáxias. Então, quando ele fala os céus, seriam os 3 mais ou menos? Eu creio que os céus ele está expandindo o conceito para todos os céus, exatamente. Os céus lhes dão a glória de Deus. O firmamento que a gente vê. Isso, o firmamento é o que a gente vê. O firmamento é esse céu visto por nós. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Inclusive esse contexto de fala dele, os céus, é interessante porque havia pouco conhecimento, havia algum conhecimento astronômico já. Os babilônios principalmente desenvolveram muito isso. Mas o conhecimento astronômico científico que temos hoje mostra que a forma de declaração deles na época era muito avançada. Quando eles falam os céus, por exemplo. E hoje a gente sabe que tem o céu atmosférico e que a Terra gira em torno do Sol, nessa galáxia, e com isso temos o céu no universo, fora do firmamento, e o céu no âmbito espiritual, o terceiro céu. Agora você vê, o autor muitas das vezes nem tinha em mente todo esse desenvolvimento, mas ele declara isso, os céus. Então ele fala do céu, o atmosférico, o firmamento, o céu fora, e provavelmente o céu também no âmbito espiritual, o trono de Deus. O céu declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Antitético. Uma frase expressa a ideia contrária a outra frase. O realce é pelo contraste. Exemplo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos vai acontecer o que com ele? O que vai acontecer com o caminho dos justos? Está salvo. Você vê que o contraste explicou? Do céu ao inferno, né? Exatamente, pois é. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então o caminho dos justos é o caminho conhecido por Deus, ou seja, o caminho que Deus o levou a traçar. Agora o caminho dos justos, o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio perecerá, o caminho dos justos não perecerá. A ideia contrária trouxe uma explicação melhor acerca do que havia sido dito primeiro. Então temos aqui, por exemplo, outra característica: sintético ou construtivo. As frases vão se completando e correspondendo como uma construção. A segunda linha completa ou maximiza a primeira. Exemplo: Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita. A primeira afirmação: refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ideia, desenvolvimento. Ideia, desenvolvimento. Ali tivemos contraste. A primeira ideia e o contraste era, a antítese, Aqui não, aqui temos ideia e desenvolvimento. Com o desenvolvimento temos a expansão da ideia primeira construída. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Analítico, Salmo 23. A segunda linha apresenta uma correspondência da primeira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, temos aí um vínculo de dependência da primeira afirmação. O Senhor é meu pastor. Tá, e qual é o resultado disso? Nada me faltará. Não é necessariamente uma expansão dessa ideia, mas é uma conclusão dela. O Senhor é meu pastor. Então o que resulta disso, dessa afirmação, desse conhecimento? Nada me faltará. Aí deitar em fase, paz, verdejantes, é a continuação. E aí o que acontece? Na continuação, ele pode empregar outras figuras, ele pode empregar outros recursos na continuação do salmo, mas aqui pelo menos a gente já percebeu claramente esse tipo de recurso. Climático. Olha só o climático. A segunda linha repete a primeira e a conduz ao clímax. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Aí está, dai ao Senhor. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Ele traz a ideia e a segunda maximiza. A segunda por isso que ele trouxe essa questão climática. O clímax é a expressão de mais força. Dai ao Senhor, filhos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Então temos aí uma
uma ideia mais enfática daquele propósito, né, da primeira frase. Emblemático, emblemático. A segunda linha ilustra a figura apresentada na primeira. Pois, Salmo 103:11, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Temos aí, não houve uma ideia contrária, né? Também não houve uma ênfase ou uma expansão, mas sim o fato dele trazer a ideia e fazer uma analogia dela. E aí temos algo emblemático, algo figurativo, algo representativo, né? A ideia, depois uma analogia dela, uma comparação, né, com um outro desenvolvimento. Emblemático, quiasmo. A segunda linha repete a primeira, mas em ordem invertida. O vocábulo quiasmo vem do grego kiasmos, a ação de dispor em cruz. Exemplo, aqui está: compadece-te de mim, ó Deus. Ah, sim, eu tenho que passar. Estou procurando aí. Aqui, ó. Já, já. E no final um acróstico. Quiasmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele faz uma inversão no sentido, coloca uma figura, desenvolvimento, e depois ele não necessariamente muda, ele simplesmente inverte na frase mesmo. Claro, toda tradução, ela implica numa diferenciação. O que é importante do paralelismo hebraico é a preservação da ideia. A ideia é o principal do paralelismo hebraico. Então, o quiasmo, conforme o texto está aqui, ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quiasmo. E aí o valor do paralelismo, ele diz o seguinte: o valor do paralelismo reside nos seguintes fatos: a correspondência de uma frase do período com outra, quer pelo sinônimo ou pela antítese, muitas das vezes ajuda o leitor na interpretação de uma ideia difícil e ambígua do texto. Ele salienta, realça e maximiza o brilho do texto, como independe de métrica ou rima. E aí vemos as características de métrica ou rima das poesias em geral, que não podem ser transmitidas numa tradução. Como o Espírito Santo de Deus, já na sua sabedoria, via o objetivo da tradução, ele desenvolveu esse processo aqui. Eu creio, isso aqui é uma afirmação minha, eu creio que isso aqui é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e que ele desenvolveu esse mecanismo, exatamente para a preservação da ideia. Abre mão desse negócio de forma literária, forma externa, e se interessa com a ideia, preserva a ideia, porque o que tem que ficar na tradução são as ideias, tem que ser transmitidas como revelação. Como independente de métrica ou rima, a beleza do texto e da mensagem não se perde nas traduções e versões para outros idiomas, como acontece com a Bíblia. Agora, o acróstico. Acróstico é a composição poética na qual o conjunto das letras iniciais e por vezes as mediais ou finais dos verbos compõem verticalmente uma palavra ou frase. Por vezes os versos hebraicos estão escritos em ordem alfabética, sendo a primeira letra de cada linha ou verso as letras do alfabeto hebraico na devida ordem. Exemplos, tem aí Salmo 9, 10, 25, vários salmos. Para os judeus isso tinha a finalidade de facilitar a memorização, mas para nós esse valor se perde no processo de tradução. Então o acróstico foi uma ferramenta muito utilizada por eles para a memorização dos versos, mas foi algo que não pôde ser transmitido. Todos aqui conhecem, né, que é um acróstico, todos inclusive fazem isso. Frases, em cima de frases, e a letra inicial, ou alguma letra do meio, ou letras finais, compõem uma outra palavra na vertical, né? Então, cada letra contribuiu com a formação daquela palavra. Você pega a palavra Jesus na vertical, justo, né? Emanuel, aí vai, santo, né? Universal, sábio. Pronto, você tem palavra e uma palavra na vertical, que é o nome de Jesus. Então, o acróstico
foi uma ferramenta muito importante, principalmente didática, para eles, mas não pode ser preservada, uma vez que as nossas letras não correspondem às letras dele, as nossas palavras não correspondem às letras. Palavras cruzadas, é importante isso aí. É uma brincadeira que serve para memorização. Então, encerro por aqui. Aí a gente vai dar continuidade com comentários aos livros. A gente vai ver livro de Jó. Livro de Jó, importantíssimo. Ele continua na mesma lógica aqui. O livro de Jó não pode ser localizado no autor dele. Teremos mais uma aula, né? Vai ter mais uma presencial, exatamente. Eu creio que Jó é sim o seu autor, de alguma forma. Que Jó, de alguma forma, preservou aquele relato. Mesmo que ele não tenha preservado com escrita, ele o preservou na oralidade, ele transmitiu. Agora, qual é o problema? Não chegou um livro de Jó da mão de Moisés. Chegou o relato. Chegou a tradição acerca dele. E aí, existem algumas linhas teológicas. Uma vai dizer que foi preservada por Moisés, que Moisés redigiu o texto. Outra vai dizer que foi Eliú, do próprio livro de Jó, quem redigiu um texto. Só que qual é o problema? Onde está, em que momento é narrado que chegou um livro na mão de alguém? O livro de Jó não é narrado, não é dito. O livro está presente ali, a narrativa é verídica. Os autores bíblicos dão testemunho da veracidade dele. Alguns autores falam acerca dele. Agora qual é o problema? Encontrar o texto. O texto que preservou a narrativa, o livro que preservou a narrativa. A autenticidade do autor é tranquilo, porque há testemunhos da autenticidade dele, mas não há. Exatamente. E aí as características deles, das características dentro do texto, situam ele na época dos patriarcas. Provavelmente próximo da vida do patriarca Abraão. Então não era judeu, era uma pessoa, um gentio, né, uma pessoa de outra nacionalidade. Ele dá indicação lá do local onde ele viveu, né, dá o nome de algumas cidades. Pode ser localizado por aproximação, e a sabedoria presente ali foi preservada ou através da oralidade ou através de algum texto dele que ficou pelo menos durante um tempo. Agora, não há nenhum lugar da Bíblia narrando que alguém recebeu o livro de Jó como herança de algum lugar. Não há. Então, depois a gente vai desenvolver melhor essa questão aí do livro de Jó. Essa aula que fala de Jó, né? Fala, a paciência. A paciência. Era a coisa certa, a existência dele, né, como uma pessoa que viveu e que transmitiu esse conhecimento, né? Deus tinha